Boa noite a todos. 28ª reunião ordinária. Iniciamos nossos trabalhos, cumprimento às senhoras e senhores vereadores, munícipes presentes, servidores e todos que nos assistem pelas redes sociais. Só informando a todos que o vereador Fábio está acompanhando sua esposa em uma cirurgia, está de acompanhante. E eu gostaria de convidar a vereadora Natália Simmer para ocupar a cadeira de primeira secretária. Por gentileza. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, iniciamos nossos trabalhos. Declaro abertos os trabalhos desta 28ª reunião ordinária do primeiro ano do primeiro biênio da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Marialva. Convido a vereadora Natália Simmer para que da tribuna proceda a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Leitura do livro de Salmos, 34, do versículo 4 ao 10. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o Senhor que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o vereador Marcos Fragal para que da tribuna proceda a leitura do preâmbulo do regimento interno. A cada reunião desta casa, dos membros que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi otorgado não o foi para ser exercido de outra forma, senão condignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética, serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. De cada reunião desta casa, de cada reunião nossa, vereadores que a compomos, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, o maior governo, e abaixo da sua sagrada palavra, estamos nós, governantes, está a nossa palavra, o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade. Responsabilidade pelos destinos das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá a vida. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos.
Em um comum acordo com todos os vereadores aqui presentes, vamos passar agora a ordem do dia. Conforme o artigo 188, 189, eu gostaria de convidar a Rafaela Zanin para que se dirija à tribuna. A Rafaela é a vice-presidente do Conselho da Criança com Deficiência? Então tá. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não vou falar os nomes, porque eu com certeza vou errar. Então, né, vamos evitar. Vou me apresentar, porque alguns ainda não me conhecem. A minha apresentação, segundo os meus filhos, tem que ser completa. Então, vamos lá. Meu nome é Rafaela Zanin Bressa. Eu tenho 4 filhos, 3 netos. Sou formada em Biologia, tenho mestrado em Microbiologia. Sou formada em Fisioterapia, tenho pós em Neuroeducação. E agora estou junto com mais 19 pessoas à frente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência de Marialva. É um nome comprido. Eu tenho que falar pausadamente, porque senão eu esqueço também. Eu vim hoje trazer um convite a vocês. Segunda-feira, nós faremos um evento lá no Cine Teatro, no período da tarde. É um evento voltado às escolas e à comunidade em geral, onde nós iremos tratar sobre o assunto empatia. O nome do nosso evento vai ser Um Dia no Meu Lugar. Esse evento foi pensado de forma com que todas as crianças presentes, todas as pessoas presentes, estejam participando de vivências para que elas ocupem o lugar das pessoas com deficiência por alguns minutos e sintam, né, na pele como é estar no lugar de quem é diferente delas. Eu venho também, em nome de todo mundo do Conselho, dizer que nós fizemos um lindo plano de ação que foi aceito pela Prefeitura, foi já colocado... Como é que fala? Projetos de lei? Não, precisamos de projetos. Esse plano de ação já foi... Não, espera. Opa! Eles aceitaram o plano, sancionaram em lei, lá, não sei como, não é lei, né? Mas sancionaram já foi publicado, desculpa essa palavra. Já foi publicado o plano de ação para que a gente conseguisse um ARCPF, que é um número, né, de registro, para que o nosso conselho fosse realmente eficiente e que pudesse receber, a partir daquele número do conselho, receber verba financeira, tanto da assistência, quanto de vocês, para abrir o fundo, porque são 3 fatores. A gente precisa do fundo, do plano de ação e do conselho efetivo, que esteja efetivo no município. E nós precisávamos do plano de ação, que foi redigido em comum acordo com o comitê, e nós elencamos mais de 40 ações para que sejam feitas em 4 anos. Né? Esse plano de ação é muito importante para as pessoas com deficiência do nosso município, porque, além de eu conseguir colocar... Eu falo eu, porque eu que escrevi o plano, junto com o comitê. Eu que redigi. Eu coloquei bastante ações pontuais do nosso município e ações que vinculavam ao Plano de Ação Nacional de 2023. E nós estamos extremamente atrasados. Assim, não é que a gente está, nossa, estamos atrasados. Não. Nós estamos anos-luz de atraso, porque a maioria das ações do Plano Nacional já teriam que ter virado projeto de lei, sido implantadas salas específicas para atendimento da saúde. Então, a gente está muito atrasado. E eu preciso contar com a ajuda de todos vocês. Não é financeiramente só que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda para que
aquele plano de ação, que algumas ações muito específicas tenham poder de lei, para que nos próximos mandatos a gente não tenha que realmente fazer tudo de novo, escrever tudo de novo e ficar lutando tudo de novo. Então, a gente, posteriormente, nós iremos vir com todo mundo para apresentar esse plano de ação para vocês, minuciosamente, para ver quais são as demandas que a gente consegue transformar em projeto de lei. Para que a gente garanta, efetivamente, os direitos da pessoa com deficiência e que ele não fique só no papel. Porque, realmente, o Conselho é burocrático demais. Nós temos 20 pessoas, 10 representantes governamentais e 10 representantes de usuários, né, do povo. E nós esbarramos na equiparidade e a gente, às vezes, não consegue, se não estiver todo mundo, se não... Nós perdemos uma reunião do mês passado porque não tinha quórum. E daí a gente teve que refazer a reunião, remarcar a reunião, e iríamos perder quase 50 mil reais, que chegou através do fundo da assistência social para o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, para ações que estão neste plano de ação. Então, a gente já escreveu algumas demandas muito importantes que estão lá no plano, mas algumas daquelas demandas a gente precisa efetividade de vocês para ajuda com que esse plano de ação não se perca. Porque a gente garantindo, vocês nos ajudando a garantir lei, daqui para frente a gente garante a efetividade daquelas ações que a gente precisa. E, na verdade, gente, são ações... Acabou? Ele me olhou assim e falei, meu Deus, eu estou falando demais. Essas ações, elas precisam de uma garantia, porque elas estão já atrasadas, na verdade, né? Comparado com o Plano Nacional. Então, preciso de vocês. Acredito que todos aqui estão na mesma linha de raciocínio nosso, que é a igualdade. Não o direito deles não é para a gente achar que eles necessitam de ajuda. Não, é para equiparar realmente com o que o resto da população tem de direito. Porque vou só citar um exemplo do que eu coloquei, que era uma dificuldade que a Ana Beatriz tinha. Ai, meu Deus. Por que eu vou chorar? Ela nunca fez, ela tem 17 agora, ela nunca fez um exame ginecológico. Tão simples, né? Tão básico, mas a gente tentou em vários lugares e a gente não conseguiu deitar ela na maca. E em Marialva existem um número que eu acho que é maior que esse número que foi passado para a gente, 167 mulheres com deficiência motora. Mulheres. São 160 mulheres que não têm o direito de sentar numa maca ginecológica para fazer um exame simples, ofertado para todos, que as pessoas vão buscando de casa em casa para poder fazer. E daí eu solicitei, e essa foi uma das demandas aceitas pelo Conselho, a compra da cadeira ginecológica elétrica, que ela faz o mesmo papel de uma cadeira de dentista. E daí agora, a partir dessa nova, que chegar a verba, a gente vai conseguir adquirir essa cadeira. Mas daí a gente precisa da ajuda de todo mundo para um local adequado, para que isso no futuro não seja guardado agora seja usado, porque a gente vai cobrar o uso, e mais para frente não tenha mais função, né? Então, a gente precisa. E daí depois a gente precisa de uma adequação do espaço, de pessoas que sejam capacitadas para fazer o exame ginecológico em mulheres especiais. Então, é todo a gente dá o chute, né? Eu elenquei mais de 40 ações muito pontuais para o município, como esse é um exemplo. E que a gente vai fazer garantir... Gente, o direito mínimo é mínimo. A gente vai lá, faz o exame, briga porque tem que fazer direto, né? Mas elas não têm o direito.
de sentar numa maca mesmo que elas quiserem. Então, a gente vai precisar do governo para poder transportar, porque se ela não tiver transporte, ela também não consegue chegar na maca. Então, é toda uma funcionalidade que a gente precisa de vocês. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Posteriormente, nós iremos apresentar todas as ações. Eu só dei uma pincelada do que a gente pode... E eu trouxe também os convites. Se vocês quiserem participar, a gente vai ficar muito feliz de tê-los lá, porque é o começo de uma nova gestão. A gente vai trocar em dezembro a gestão do conselho, vai ter uma nova votação e a gente vai trocar todos os componentes. Quem quiser vai ter as votações, né? Mas a gente precisa do apoio de vocês para que... Nós somos, na verdade, o conselho é uma forma de democracia que a maioria da população não conhece. Só conhece a forma de democracia primária, que é a votação que elege vocês e a prefeita, enfim, os federais, estaduais, mas a população não sabe que eles podem ter acesso através da gente às políticas que vocês podem ajudar a gente a fazer. Então, eu preciso que vocês nos ajudem. Acredito que isso vai rolar. Vai dar bom? Como diz a Ana, né, Ana? Vai dar bom, Ana? Faremos também visitas técnicas em todos os locais de Marialva, tanto locais públicos, escolas, todos os postinhos, os locais que atendem pessoas com deficiência, que são particulares também. Nós vamos fazer uma vistoria em todos os lugares. A gente já está tudo pronto, já com o protocolo pronto, e nós vamos vistoriar todos os locais de Marialva, inclusive aqui, para fazer o quê? Mas eu sei que não tem acessibilidade, já faz uns 20 anos que eu venho aqui e eu sei. Mas quais seriam as formas com que nós temos com um prédio antigo para a gente adaptar o que é a nossa realidade? Pode ser que não fique 100%, pode ser, mas que a gente consiga trazer a mínima dignidade para que as pessoas possam estar participando. Obrigada. Algum vereador quer falar? Fragal e Grazi quer falar? Muito obrigado, tá, Rafaela? Senhoras e senhores vereadores, passamos agora ao período do pequeno expediente. Solicito a assistente legislativa para que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 25/2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a elevada apreciação de Vossa Excelência e nobres vereadores a essa egrégia Câmara Municipal os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 43/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Projeto de lei número 44/2025, dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2026. Isto posto, solicitamos que tais matérias sejam apreciadas e submetidas à votação nos termos da lei orgânica do município e conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, pelos respectivos motivos expostos nas suas respectivas justificativas. Atenciosamente, Flávia Cherone da Silva Brita, prefeita municipal, e Jorge de Faria, contador do município. Convite número 19/2025. Prezados, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de convidá-lo para participar do seminário Emendas Parlamentares, Oportunidades de Financiamento Público, que será realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2025, no plenário da ALEP, em formato presencial. O seminário tem como propósito oferecer um espaço de formação, troca de experiências e diálogos entre o parlamento, sociedade civil, órgãos de controle e gestão pública, com foco de boas práticas, transparência e impacto social.
Objetivos do seminário: facilitar o acesso a dados e informações sobre emendas parlamentares, promover o uso das emendas parlamentares, fomentar boas práticas de execução e monitoramento e prestação de contas. Inscrição através do link. Programação: no dia 17 de 9 de 2025, no horário das 14 às 17 horas, e no dia 18 de 9, das 9h30 da manhã às 17h30. Sua participação será muito bem-vinda. Convite número 20/2025. Prezado presidente e nobres vereadores, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar essa respeitável Câmara Municipal a participar do curso promovido pelo Centro de Estudos da Administração Municipal a ser realizado na cidade de Curitiba, Paraná. O curso visa proporcionar capacitação e aperfeiçoamento voltado à atuação legislativa e administrativa dos agentes públicos, contribuindo para a melhoria de gestão pública e o fortalecimento do papel institucional do Poder Legislativo Municipal. A participação da Câmara Municipal será de grande relevância para o enriquecimento dos debates e troca de experiência entre os diversos municípios participantes. Desde já, coloco-nos à disposição para quaisquer esclarecimento e para auxiliar no que for necessário. Certos que podemos contar com a sua valiosa presença, renovamos os votos de elevada estima e consideração. É o que consta, presidente. Gostaria de agradecer a presença também. Tá. Ana, Beatriz, Aninha, obrigado por estar aqui conosco, Aninha. Sua mãe, Rafaela. O Miro Prado, Ana Flávia Garcia, o Donizete Lopes e o Aldevino Dourado. Muito obrigado por estar aqui conosco. E também o Lucas Sevilha, o rei da uva. Obrigado. Todos os servidores aqui da casa também. E o Oris está aqui conosco. Obrigado, Oris, pela presença, tá? Solicita assistente legislativa para que faça a leitura das indicações do Poder Legislativo. Indicação número 93/2025, gabinete da vereadora Graziela Cristina Scaliante da Silva. Súmula: fortalecimento das ações municipais voltadas à causa animal. Senhor presidente e nobres vereadores, a vereadora que assina abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno de sugerir providências de interesse público, vem indicar à senhora prefeita municipal que sejam adotadas medidas para ampliar as ações do Poder Executivo na área da causa animal, fortalecendo as políticas públicas existentes e fomentando parcerias que contribuam para resultados ainda mais expressivos. Nosso município já conta com profissionais qualificados e estrutura consolidada em diversos setores, o que favorece a integração entre a prefeitura, sociedade civil organizada, as empresas e os protetores independentes. Com a união de esforços, é possível avançar de forma significativa no cuidado com os animais e na prevenção de zoonoses, beneficiando toda a comunidade. Sugere-se, portanto, a ampliação de atendimento veterinário, o apoio a cuidadores independentes que acolhem cães e gatos em situação de vulnerabilidade e o fomento de parceria entre a Prefeitura, a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. Marialva, quinta-feira, 4 de setembro de 2025, vereadora Graziela Cristina Scaliante da Silva. Senhoras e senhores vereadores, algum par deseja fazer uma indicação em plenário? Com a palavra, a vereadora Sheila Gabarrão. Senhor presidente, gostaria de indicar ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade da revisão ou regulamentação da Lei Complementar número 65 de 2025. Em especial no que se refere ao artigo 56, inciso 6º, que trata do auxílio ao filho excepcional ou deficiente, incapaz para o trabalho. O objetivo dessa indicação é ampliar a interpretação da norma para contemplar também os casos em que o servidor público municipal exerce a curatela judicial da pessoa com deficiência ou a excepcionalidade, ainda que não seja pai ou mãe biológica, considerando que, na prática, nós temos muitos servidores que assumem a responsabilidade dos seus irmãos ou outros familiares aí com algum tipo de deficiência.
arcando com as despesas de saúde, medicação, alimentação, transporte e cuidados especiais. Não há muitos casos no município, mas acredito que seja justo olhar com carinho para essa revisão. Solicito à primeira secretária, Natália Simmer, que faça a verificação do quórum. Informa ao senhor presidente e demais vereadores que há quórum suficiente para a discussão e votação das matérias em pauta. Satisfeito com o quórum exigido, solicito à assistente legislativa para que faça a leitura dos requerimentos do Poder Legislativo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Toninho Raspa para fazer um requerimento. Não, vai ler os requerimentos. Né? Eu gostaria que votasse em bloco todos os requerimentos, ler e votar em blocos os requerimentos 69, 68, 70, 71, 72, 073. Senhor vereador, não é possível seja votado em bloco esses requerimentos, como consta no regimento interno, porque são de assuntos diferentes, inclusive da Natália, uma vereadora, Rafael Poli, vereador, outro 70, Rafael Poli, vereador, Sheila Gabarron. Isso, sim, senhor. Isso, vai ler. É diferente. Peço para que a assistente legislativa dê sequência. Requerimento número 68/2025, gabinete da vereadora Natália Simmer Sevilha. Assunto: solicitação de informações e documentos relativos a contas públicas e procedimentos administrativos. A vereadora que assina abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno de requisitar informações sobre assuntos da administração, requer a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita, para que, no prazo regimental, seja enviada a esta Casa de Leis as seguintes informações, acompanhadas de documentos comprobatórios em formato físico e digital PDF, podendo ser, em casos pertinentes, encaminhados os respectivos links de acesso processual, desde que indicados individualmente. Relatórios mensais da execução orçamentária e financeira do município referentes ao exercício de 2025, acompanhados de balancetes demonstrativos de receitas e despesas, bem como extratos bancários das contas municipais. Relatório consolidado das contas públicas na database do dia 1 de janeiro de 2025 até a database do dia 31 de agosto de 2025, discriminando saldos, restos a pagar e eventuais passivos contingentes. Cópia dos pareceres do controle interno emitidos no exercício de 2025, bem como emissão pelo controle interno do município de parecer atualizado sobre o atual estado das contas públicas, esclarecendo de forma objetiva se as finanças municipais encontram-se equilibradas ou em situação de risco, com as respectivas justificativas técnicas. Relação completa dos procedimentos de licitação realizados entre 1/1 de 2025 a 31/8 de 2025, contendo para cada processo número do processo administrativo, modalidade adotada, objetivo, valor contratado, nome CNPJ do contratado, situação atual do contrato. Relação completa das despesas e inexigibilidade de licitações realizadas entre 1/1 de 2025 e 31/8 de 2025, contendo para cada procedimento número de processo, objetivo, valor contratado, nome do CNPJ do contratado, fundamento legal utilizado, cópia da justificativa formal de dispensa ou inexigibilidade. Relatório da execução das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 até 31 de agosto de 2025. Demonstrativo detalhado por Secretaria Municipal das despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2025 até o 31 de agosto. A presente solicitação tem como finalidade assegurar transparência da gestão pública e permitir o acompanhamento detalhado da execução orçamentária e financeira do município, em observância ao princípio constitucional da publicidade e ao dever da fiscalização atribuída ao Poder Legislativo. Marialva, quinta-feira, 4 de setembro de 2025, Natália Simmer Sevilha, vereadora. Coloque em discussão o requerimento da vereadora Natália Simmer Sevilha. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a preocupação de estudar esse requerimento hoje, né? Hoje, esses dias, né? Mas hoje eu tinha uma conversa com o Jorge, que é o contador, né? E fui questionar ele algumas situações referentes a esse projeto, nesse requerimento. Esse requerimento, Natália, vai ter agora, dia 24, vai ter uma audiência pública aqui na Câmara, que ele falou assim que a comissão de orçamento é obrigatória participar em todas, né, essa audiência pública para ficar sabendo como que está as contas públicas. Então, ele vai responder tudo isso aqui na audiência pública, não vai precisar durante 30 dias aí, né, para ficar respondendo isso daí. E quanto ao controle interno também, o período de apuração é o final do ano que ele passa toda a planilha de apuração para ver como que está, né, as contas públicas do município. Inclusive, a Sheila fez um requerimento agora, dia 20, em mês de junho, né, está aqui, e ela solicitou também algumas situações referentes aqui. Como, né, foi passado para a Sheila, não sei se ela chegou a ver a resposta do requerimento, tá, Sheila? Então, tem algumas partes do requerimento que ele já responde, né, numa situação dessa. Então, só queria, né, para fins de informação, né, queria te passar isso aqui, que dia 24 agora, ele falou que dia 24/9, às 18 horas, vai ter audiência pública aqui na Câmara para responder, né, todos, né, esses questionamentos. Tá bom? Obrigado. Coloque em votação única o requerimento. A vereadora Natália Simmer. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimento reprovado pela maioria. Peço que a assistente legislativa dê sequência. Requerimento número 69/2025, gabinete do vereador Rafael Poli. Assunto: reiteração com cobrança, falta de informações objetivas e documentais no requerimento número 59/2025 de manutenção de ambulância da Defesa Civil. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no regimento interno desta Casa de Leis, vem por meio deste reiterar e cobrar com devida firmeza institucional respostas completas, objetivas e documentais ao requerimento número 59/2025 diante da falta de clareza, omissão de dados fundamentais e evidente contradição na resposta enviada pela Prefeitura Municipal. A ausência de informação técnica essenciais, de identificação de responsáveis e de documentação comprobatória compromete a transparência pública e dificulta a fiscalização legítima dessa Casa Legislativa, razão pela qual reitera-se formalmente as seguintes cobranças. Primeiro, responsáveis técnicos e administrativos. Nome, cargo e matrícula do servidor ou gestor que autorizou o desmonte da ambulância. Nome completo, matrícula e função do servidor que realizou o desmonte. Cópia da ordem de serviço interna ou qualquer documento que formalize a execução do desmonte pelo servidor. Segundo, contradição nas datas e procedimentos. Local e condições técnicas do desmonte realizado antes da entrada em oficina. Justificativa clara e documentada para o procedimento fora de ambiente técnico apropriado. Nome e função de quem acompanhou tecnicamente o desmonte. Terceiro, utilização de peças sem registro patrimonial. Relação nominal e detalhada de todas as peças utilizadas na ambulância que não constavam no patrimônio municipal, com especificações, tipo, marca, número de série, se houver. Data da entrada dessas peças no almoxarifado, se existente, e identificação de quem autorizou a utilização. Justificativo formal para liberação do uso dessas peças sem prévio registro contábil e patrimonial. Nome completo, matrícula e função do servidor responsável pelo controle do estoque à época da liberação. Informação sobre eventual posterior regularização patrimonial dessas peças, anexando documentação comprobatória. Documentos não apresentados. Notas fiscais referentes ao empenho número 5774/2025,
peças, ordem de serviços da empresa Chevoux, prestadora do serviço de montagem, relatório técnico ou laudo que comprove o vazamento de compressão, relatório completo da execução do desmonte pelo servidor público, nota fiscal ou documento de pagamento do empenho número 5775/2025, mão de obra. Quinto, transporte da ambulância, exigência de comprovação legal, técnica e normativa. A Prefeitura declarou que o transporte da ambulância até a oficina foi realizado por caminhão-prancha do município, utilizado em conformidade com as normas de segurança. Exige-se o envio imediato das seguintes informações e documentos: cópia do documento de propriedade do caminhão-prancha utilizado com identificação do proprietário. Caso o veículo seja terceirizado, apresentar cópia do contrato ou processo licitatório de notas fiscais correspondentes, nome completo, matrícula, CNH do motorista que executou o transporte, ordem de serviço ou autorização formal para o transporte da ambulância, comprovação de que o veículo utilizado era tecnicamente apropriado para o transporte da ambulância conforme exigências legais, comprovante de que o veículo ou combinação de veículos se enquadram nos limites de peso, comprimento, largura e altura estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nos termos da resolução vigente. Indicação de resolução da CONTRAN utilizada como base técnica e legal para considerar o transporte como adequado. Certificado de vistoria ou documento que comprove que o caminhão estava regular e apto para o transporte de veículo. Marialva, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, vereador Rafael Poli. Coloque em discussão o requerimento do vereador Rafael Poli. Coloque em votação única o requerimento do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Rejeitado pela maioria. Peço que dê sequência no requerimento 70. Requerimento número 70/2025, gabinete do vereador Rafael Poli e da vereadora Sheila Gabarron Risse. Assunto: informações sobre o esgoto na Travessa Luiz Baio, no Jardim Regência. Os vereadores que assinam abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno, de requisitar informações sobre assuntos da administração, requer a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita, juntamente com o superintendente de serviço de água e esgoto de Marialva Saema, para que, no prazo regimental, seja enviada a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, a realização de vistoria imediata na Travessa Luiz Baio, no Jardim Regência, especificamente no trecho entre os números 1505A e 1569, diante da ocorrência de esgoto a céu aberto. Segundo, informações a esta Casa de Leis sobre a existência de estudos técnicos ou projetos visando a solução definitiva da situação que se mostra recorrente. Terceiro, esclarecimento quanto à previsão de prazos e medidas a serem adotadas para garantir a regularidade e segurança da rede de esgoto no referido bairro. A população local não pode continuar exposta ao constante extravasamento de esgoto a céu aberto, com mau cheiro, risco de proliferação de doenças e comprometimento da qualidade de vida. Portanto, é indispensável que o órgão responsável informe se há planejamento ou obra programada para solução definitiva, além da adoção de medidas emergenciais em respeito ao interesse público. Marialva, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron Risse. Coloque em discussão o requerimento dos vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Miro Novamente, o Jardim São Pedro. Isso é um problema de longa data. Quando não são as águas que levam quase todo lá ao fundo, é a questão do esgoto agora. É um problema que nós fomos puxar aí de legislações anteriores, que já se arrasta por um longo período. É um requerimento, até eu fiz questão de ir verificar junto à secretaria, junto ao governo da prefeita Flávia Cheroni, que realmente houve esse problema, que até eu fiz questão de anotar para não me esquecer de nenhum detalhe. Ocorreu-se isso, daí já no próprio requerimento já fala que, diante da ocorrência já reiteradas, esse problema, o município, uma equipe da SAEMA já estará indo lá
junto ao local para atender na melhor forma possível. Nós sabemos que é uma herança que a prefeita Flávia Cheroni herdou, que nenhum gestor gostaria de herdar. Mas, diante do compromisso, da responsabilidade da prefeita em atender todo servidor, todos os moradores, né, daquele bairro que já sofre há vários tempos com esse problema. Eu não sei se, no mandato passado, quando eu estava aqui, anteriormente era chuva. Quando chovia, no São Pedro, se arrastava aquelas enxurradas, levando, é um problema. Por isso que nós temos que ter a rigidez em aprovar loteamento, em fazer com que realmente a rigidez na fiscalização do serviço que é feito pelas empresas, para que não seja transferido ao município o ônus. Esse é um problema que tem que ser sanado, tem que resolver, porque a população que está ali não tem culpa. Comprar os seus imóveis e o serviço público tem que ser de qualidade. Para isso, o município tem que fiscalizar o empreendedor quando ele faz um loteamento, dentro das leis, ser rígido, para que não aconteça isso, esgoto, galerias de águas pluviais mal feitas, que fica, desculpe a palavra, mas fica uma herança maldita ao município. Tem que ser fiscalizado, o setor tem que bater em cima, tem que ter a responsabilidade do loteador. Eu entendo aqui a preocupação dos vereadores, até vejo a necessidade de estar olhando, sim, a essa população, mas vamos dar um tempo para a prefeita trabalhar também, né? Herança dos outros, a gente tem que ter tempo para resolver. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós puxarmos as heranças aí que ficaram de outros, ninguém conseguiu resolver. Então, nós não podemos cobrar em 8 meses que a prefeita resolva com uma varinha de condom. Não existe isso, gente. Inúmeros problemas nós teremos. A prefeita está trabalhando com um orçamento aprovado pelo gestor anterior, a legislatura anterior. Podem ter certeza que no ano que vem ela estará trabalhando com o seu orçamento e que muitas coisas irão acontecer aqui. Obrigado. Coloque em votação única o requerimento 70/2025 dos vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 71/2025, gabinete do vereador Rafael Poli. Assunto: solicitação de informações e documentos sobre a paralisação da obra da estação compacta de tratamento. O vereador que assina abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno de requisitar informações sobre assuntos da administração, requer a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita para que, no prazo regimental, seja enviada a esta Casa de Leis e preste esclarecimentos formais, objetivos e documentais sobre a paralisação de obra da estação compacta de tratamento, iniciada na gestão anterior e que, conforme registro técnico e mediações de campo, encontra-se com aproximadamente 90% da execução. Segundo informações públicas não oficiais, a atual gestão comunicou a paralisação de obra alegando uma suposta investigação do GAECO, Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado. Contudo, não houve apresentação pública de documentos oficiais que justifiquem essa decisão à Câmara Municipal ou aos órgãos de controle. Diante da importância estratégica da obra para centenas de famílias residentes nos bairros do entorno, bem como da necessidade imediata de prestação deste serviço público essencial, este requerimento visa garantir a transparência, o cumprimento da legalidade e a proteção do interesse público. Primeiro, comprovação legal da paralisação. Encaminhar cópia integral do ato administrativo, parecer jurídico, despacho ou documento oficial que determinou a suspensão ou paralisação da obra da estação compacta. Indicação de quem assinou, autorizou ou determinou tal paralisação, nome, cargo e matrícula do servidor ou autoridade. Data exata em que a ordem de paralisação foi emitida e em que a obra foi efetivamente suspensa.
Segundo, relação com suposta investigação. Informar se existe, de fato, processo investigativo formal do GAECO relacionado à obra em questão. Caso positivo, encaminhar cópia do ofício de comunicação recebida pela Prefeitura, número do processo ou inquérito, nome do órgão judicial ou ministerial envolvido, e esclarecer qual é o vínculo entre a obra em si e os fatos investigados, e por que a paralisação foi considerada necessária neste momento, mesmo com a obra praticamente concluída. Terceiro, situação contratual e orçamentária. Apresentar o contrato vigente da obra, objetivo, empresa executora, valor, data de início e prazo de conclusão. Informar do saldo a ser pago para finalização da obra, com o cronograma original de execução fiscal e financeira. Informar do valor total já empenhado, liquidado e pago até o momento. Encaminhar cópia de eventuais notificações ou aditivos feitos com a empresa contratada após janeiro de 2025. Quarto, impacto à população e responsabilidade pública. Justificar de forma objetiva quais medidas a gestão adotou para mitigar os impactos à população dos bairros beneficiados diante da suspensão da obra. Explicar por que a Prefeitura não comunicou oficialmente à Câmara, nem aos moradores a paralisação da obra e os seus motivos. Encaminhar cópia do relatório técnico ou jurídico internos que embasaram a decisão de não dar continuidade imediata à fiscalização da obra. Este requerimento visa assegurar o respeito dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública. A fiscalização efetiva dos atos do Poder Executivo por esta Casa Legislativa, a proteção de interesse coletivo frente à possível interrupção indevida de uma obra pública essencial e praticamente concluída, a devida prestação de contas sobre a acarreta aplicação de recursos públicos já investidos. Variável, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, vereador Rafael Poli. Coloco em discussão o requerimento do vereador Rafael Poli. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Miro do Cartório. Novamente, é um projeto que dá gestões passadas. Nós sabemos que alguns bairros sofrem com a falta de esgoto, porque, novamente, deixou-se uma gestão, foi passando e passando. Até eu tomei cuidado e fui conversar com a gestão, e que me passou que, na verdade, a obra não foi paralisada. O que está paralisado são os pagamentos referentes às medições da obra. Então, a obra não foi paralisada, e, inclusive, o trabalho investigativo, né, que teve, pelo que foi me informado, não concluiu ainda, então a obra não está parada. O que está sendo feito levantamento é da medição e os pagamentos que foram feitos. Inclusive, quando aqui coloca aqui o GAECO, e nada tem a ver com a administração atual, até onde eu sei também, não existe nenhum fato que seja determinado por GAECO, é uma fiscalização normal que veio aqui. Então, não há paralisação de obra. Novamente, nós sabemos que, inclusive, a gente sempre é cobrado, em todo momento, não é só agora, a gente é cobrado, o pessoal do Jardim Planalto, que precisa do esgoto. Né? Acredito que todos aqui, todos os vereadores que passaram pelo Jardim Planalto fazendo uma campanha, a coisa que você mais ouviu foi com relação ao esgoto. Que nós sabemos que o esgoto é essencial. Muitas vezes, gestores não dão a importância que ele tem porque fica embaixo da terra. Mas quem está sofrendo o problema, eu me recordo, quando na gestão do prefeito Deca, veio o recurso para fazer o esgoto. As pessoas ficavam felizes porque não aguentavam mais fazerem fossas. Então, esse é um problema. Estarei votando contra esse requerimento, porque, primeiro, a obra não foi parada. E, em segundo, que estamos esperando ainda a elaboração desse levantamento da metragem, porque o que foi parado foi o pagamento. Então, estarei votando contrário a esse requerimento. Coloque em discussão o requerimento, coloque em votação única o requerimento do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Rejeitado pela maioria.
Requerimento número 72/2025, Gabinete da vereadora Sheila Gabarron Risse. Assunto: solicitação de encaminhamento do cronograma detalhado de distribuição dos kits de saúde menstrual. A vereadora que assina abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno, de requisitar informações sobre assuntos da administração, requer a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita, para que, no prazo regimental, seja encaminhada a esta Casa de Leis o cronograma oficial de distribuição dos kits de saúde menstrual, instituído pela Lei Municipal número 2577/2022, contendo: primeiro, as datas de entrega por unidade escolar da rede municipal de ensino. Segundo, o número de alunas contempladas em cada unidade. E terceiro, a previsão de continuidade do programa até o final do exercício de 2025. O requerimento número 38/2025 já havia solicitado essas informações, mas o cronograma detalhado não foi anexado na resposta encaminhada pelo Executivo. Diante disso, faz-se necessária a complementação de modo a permitir o devido acompanhamento de execução do programa por parte desta Casa Legislativa, garantindo transparência e efetividade de políticas públicas de proteção e promoção à saúde menstrual nas escolas. Maria Alva, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, vereadora Sheila Gabarron Risse. Coloque em discussão o requerimento da vereadora Sheila Gabarron. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Miro do Cartório. Verifiquei aqui que houve um requerimento, houve uma resposta, né? Então, vereadora, eu penso que não seria um motivo de pedir outro requerimento, não. Eu acho que nós poderíamos estar convidando a secretária da Saúde para vir aqui nos passar essas informações. Eu acho que, sim, na educação, o envolvimento da saúde, juntamente com a secretária de Educação, é um complexo, porque saúde e educação estão juntas, né? Então, eu vejo o seguinte, a gente ficar requerimento, acho que poderíamos estar aí convidando as duas para que elas nos esclarecessem sobre a situação atual. Então, eu estarei votando contra também esse requerimento, porque senão nós vamos ficar pedindo requerimento de requerimento. Coloque em votação única o requerimento da vereadora Sheila Gabarron. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Rejeitado pela maioria. Requerimento número 73/2025, Gabinete dos Vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron Risse. Assunto: reiterar o requerimento número 57/2025. Os vereadores que assinam abaixo, no exercício da atribuição estabelecida pelo regimento interno, de requisitar informações sobre o assunto da administração, requer a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita para que, no prazo regimental, seja enviada a esta Casa de Leis e vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência reiterar o requerimento número 57/2025, processo 508/2025, anteriormente encaminhado ao Executivo Municipal pelas razões que passa a expor. Primeiro, do histórico. Em 26 de junho de 2025, foi regularmente protocolado o requerimento número 57/2025, solicitando de forma clara e objetiva a identificação dos servidores de controle interno e o encaminhamento integral dos relatórios produzidos pelo setor desde o dia 1º de janeiro de 2025. Em resposta, o município encaminhou o ofício número 288/2025, de 23 de agosto de 2025, no qual se limitou a listar os nomes de servidores e apresentar uma narrativa genérica de atividades, sem, contudo, anexar os relatórios técnicos e documentais expressamente requisitados. Segundo, da irregularidade na resposta. O ofício encaminhado pela chefia do Executivo não atende ao comando do requerimento parlamentar, pois não trouxe cópia de nenhum relatório efetivamente elaborado pelo controle interno e limitou-se a descrever de forma narrativa e desconexa ações e participações em programas, sem apresentar documentos comprobatórios. Omissão essa que viola frontalmente os princípios da publicidade, da transparência e do dever de prestar contas. Terceiro, da reiteração de novos questionamentos. Diante da insuficiência da resposta, reitera-se que o requerimento, para que sejam encaminhados no prazo regimental sob a pena de responsabilização nas esferas civis, administrativa e penal, os seguintes itens.
Todos os relatórios técnicos do controle interno, de 1º de janeiro de 2025 até o presente data, em sua forma integral, incluindo assinaturas, pareceres, achados e recomendações, declaração formal do responsável pela Secretaria da Fazenda Municipal esclarecendo se houver pagamento de compromissos do Executivo utilizando dotações orçamentárias diversas daquelas previstas nos respectivos empenhos, se houver pagamentos de compromissos em valores que superaram os saldos autorizados em dotação, e se ocorreram pagamentos sem prévio empenho ou sem nota de liquidação de serviço, com eventual devolução de valores por empresas contratadas. Quarto, da gravidade dos fatos. Há notícias consistentes de que compromissos financeiros da gestão estariam sendo liquidados em desacordo com a lei orçamentária e em valores superiores aos saldos de dotação. Práticas que configuram pedaladas fiscais e que podem caracterizar crime de responsabilidade fiscal. A ausência de esclarecimentos pode ensejar não apenas a abertura de comissão parlamentar de inquérito, como também a propositura de processos de impedimento da chefia do Executivo Municipal por afrontar ao regime de responsabilidade fiscal e aos princípios constitucionais da administração pública. Quinto, do pedido. Diante do exposto, requer-se o imediato envio do requerimento ao Poder Executivo com fixação de prazos para resposta adequada, sob pena de aplicação das medidas legais previstas no regimento interno e demais normas de regência. O encaminhamento integral dos documentos solicitados, não sendo admissíveis respostas narrativas dissociadas de comprovação documental, declaração expressa da Secretaria da Fazenda quanto aos pontos acima enumerados, e caso persista a omissão, que seja reconhecido o descumprimento injustificado de dever de informação, com a adoção das medidas regimentais cabíveis, inclusive convocação de autoridades e encaminhamento ao Ministério Público para apuração. Marialva, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron Risse. Coloque em discussão o requerimento 73/2025 dos vereadores autor Rafael Poli e Sheila Gabarron. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho. Senhor presidente, também tive a preocupação de ir no responsável pelo controle interno, para ele fazer algum questionamento com ele. Inclusive, ele falou assim que está tudo que a prefeitura faz está publicado na transparência. Ele falou, se por acaso a gente não conseguir verificar para a gente ir na prefeitura, que ele nos ensina a verificar tudo as contas públicas do município na transparência. Tanto é que, eu volto a falar, o período de apuração do final do exercício, de apuração dos exercícios, chega só no final do ano que ele passa como que está o controle das contas públicas do município. E, por outro lado, igual volto a falar, repetir o que eu falei, o Jorge vai fazer aqui a audiência pública no dia 24, às 18 horas, aqui na Câmara, vai estar tudo exposto e explicitado aqui quanto essas contas aí que os vereadores querem saber. Então, o que eles falaram, o que foi falado para mim, falou, vereador, eu posso, porque foi eu que fui questionar ele, não fui questionar ele de outro, ele falou, se caso você ou algum não souber olhar na publicação da transparência, vem aqui que nós passamos certinho aqui como que se fiscaliza também olhando por aqui. Tá bom? Obrigado. Coloque em votação única o requerimento dos vereadores Rafael Poli e Sheila Gabarron. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Rejeitado pela maioria. Senhoras e senhores, algum par deseja fazer algum requerimento verbal em plenário? Passamos agora ao período da ordem do dia. Solicito a assistente legislativa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do primeiro ano. Com a palavra, o vereador Toninho Raspa. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata e aprovação da mesma. Coloque em discussão a dispensa da leitura da ata.
Coloque em votação e dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação das matérias em pauta. Solicito a assistente legislativa para que faça a leitura das matérias conforme o artigo 193 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 21/2025, Gabinete do Vereador Rafael Poli. Súmula. Dispõe sobre a proibição de manter animais no interior de veículos fechados, no âmbito do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido no âmbito do município de Marialva manter animais no interior de veículos automotores fechados ou com ventilação insuficiente, ainda que por curtos períodos de tempo, quando tal condições oferecer risco à saúde ou à vida do animal. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considere-se ventilação insuficiente a condição em que as aberturas do veículo, como janelas e outras entradas de ar, não garantam adequada circulação de ar, especialmente em dias de calor ou sob exposição direta ao sol. Artigo 3º. Em caso de flagrante situação de risco à integridade do animal, qualquer pessoa poderá acionar a autoridade competente, que adotará as medidas necessárias para garantir a sua proteção e, se necessário, realizar o resgate imediato. Parágrafo único. As ações de resgate realizado por agentes públicos ou terceiros de boa-fé, pautadas na urgência e razoabilidade, serão consideradas de interesse público, desde que observada a legislação federal e estadual aplicável. Artigo 4º. Será aplicado multa simples ao responsável por ação ou omissão que implique risco ao animal mantido em veículos automotor, observados os seguintes limites. Inciso 1º. 40 UFM, nos casos em que a conduta não acarrete lesão ou óbito ao animal. Multa é essa aplicada por cada animal envolvido. Inciso 2º. 80 UFM, nos casos em que a conduta acarrete lesão ao animal, multa é essa aplicada por cada animal envolvido. Inciso 3º. 160 UFM, nos casos em que a conduta acarrete o óbito do animal. Multa essa aplicada por cada animal envolvido. Parágrafo 1º. A constatação da infração poderá ocorrer por meio de fiscalização direta dos agentes competentes ou por denúncias formalizadas por qualquer munícipe, mediante apresentação de provas, fotos e vídeos ou testemunhas, acompanhada sempre que possível de boletim de ocorrência, inclusive eletrônico. Parágrafo 2º. As denúncias deverão ser encaminhadas ao setor competente da Prefeitura, à ouvidoria municipal ou autoridades competentes, pelos canais oficiais para adoção das providências cabíveis, inclusive a cobrança das penalidades previstas desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposição visa proteger os animais de estimação contra situações de risco extremo, como a permanência de veículos fechados, especialmente sob o sol ou calor intenso. Estudos comprovam que a temperatura interna de um veículo pode subir rapidamente mesmo com janelas entreabertas, causando sofrimento, desidratação e até a morte dos animais. É dever do poder público adotar medidas que visam a proteção da vida, inclusive dos animais, conforme dispõe o artigo 225 da Constituição Federal. A fixação de penalidade pecuniária, calculadas com base nas unidades fiscal do município, UFM, encontra respaldado na competência legislativa municipal prevista no artigo 30, inciso 1º e 2º, da Constituição Federal, que autoriza o município a legislar sobre assuntos de interesse local e a suplementar a legislação federal e estadual. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de que o Poder Legislativo Municipal propor normas que prevejam a aplicação de multas administrativas quando relacionadas à proteção de interesse público e devidamente regulamentadas pelo Executivo, cabendo ao vereador estabeleça a fim de garantir que a obrigação seja cumprida, respeitando os princípios da razoabilidade e a da proporcionalidade. Assim, o presente iniciativa legislativa não apenas estabelece medidas preventivas e de proteção aos animais, mas também prevê instrumentos
coercitivos adequados para assegurar sua efetividade, em conformidade com os princípios constitucionais da proteção à fauna, da dignidade da vida e do interesse local. Vereador Rafael Poli. Com a palavra, a vereadora Sheila Gabarron. Eu gostaria de solicitar a dispensa de interstício e o regime de urgência para o projeto 21/2025. Coloque em discussão o pedido da vereadora Sheila Gabarron. Coloque em votação o pedido da vereadora Sheila Gabarron. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloque em primeira votação o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a dispensa do interstício. Coloque em votação a dispensa do interstício. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloque em segunda votação o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em terceira discussão o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloque em terceira votação o projeto de lei ordinária 21/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinário Legislativo número 25/2025. Gabinete do vereador Rafael Poli. Súmula. Dispõe sobre objetivos e diretrizes para a implementação política municipal de prevenção e combate ao furto e roubos de cabos e fios metálicos no município de Marialva e estabelece normas para o comércio dessas matérias. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Marialva, diretrizes gerais para a implementação de política municipal de prevenção e combate ao furto e roubo de cabos e fios metálicos, com a finalidade de prevenção e enfrentamento dessas práticas ilícitas, bem como para a regulação da atividade de comércio de materiais metálicos reutilizados, especialmente sucatas. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considere-se, inciso 1º, comércio de sucatas e materiais assemelhados. A atividade exercida por pessoas físicas ou jurídicas que adquira, venda, exponha à venda, mantenha em estoque, utilize como matéria-prima, beneficie, recicle, transporte ou compacte material metálico reutilizado, proveniente de uso comercial, residencial, industrial ou oriundo de concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviços públicos. Inciso 2º. Material metálico, fios, cabos de cobre, alumínio, ferro ou quaisquer outros metais, bem como fibra óptica, destinada à transmissão de sinais de áudio, vídeo e dados eletrônicos. Artigo 3º. Constitui diretrizes da política municipal de que trata esta lei. Inciso 1º. Fomentar a participação da sociedade civil em ações de prevenção ao combate ao furto e roubo de cabos e fios metálicos. Inciso 2º. Promover campanhas educativas e incentivar a comunicação por meio de canais oficiais, como o site da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem como pelas redes sociais, nas páginas do Instagram e Facebook, de informações ou denúncias sobre irregularidades e atividades suspeitas no comércio de materiais metálicos. Inciso 3º. Incentivar o cadastro, junto ao Poder Público Municipal, das empresas que atuam com a comercialização de sucatas metálicas, com vista à sua regularização. Inciso 4º. Sugerir a implementação de medidas preventivas em colaboração com os órgãos de segurança pública, para o enfrentamento do furto e do roubo desses materiais. Artigo 4º. Constitui objetivos para a implementação de política municipal instituída por esta lei tem os seguintes objetivos:
Inciso 1º, reduzir os índices de furto e roubos de fiação e cabos utilizados em telefonia, internet e fornecimento de energia elétrica. Inciso 2º, estimular a atuação responsável ao setor privado no fornecimento de informações que auxiliem na apuração de irregularidades. Inciso 3º, incentivar mecanismo de fiscalização indireta e de controle social, com foco no acompanhamento da atividade econômica envolvida na comercialização de sucatas metálicas. Inciso 4º, promover, quando viável, a articulação entre o setor público e o setor privado, visando ao intercâmbio de dados e da cooperação mútua. Artigo 5º. A fiscalização dos atos previstos nesta lei poderá ser feita por qualquer munícipe, ao setor competente da municipalidade ou à ouvidoria municipal pelos telefones de sua competência, para que sejam tomadas as devidas providências. Artigo 6º. Para a implementação da política municipal, poderão ser firmados convênios com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com o objetivo de viabilizar a aplicação das diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposição dispõe sobre objetivos e diretrizes para a implementação da política municipal de prevenção e combate ao furto e roubo de cabos e fios metálicos no município de Marial, estabelecendo critérios para o comércio desses materiais e promovendo ações integradas entre o poder público, empresas e sociedade civil para enfrentar essa modalidade criminosa que tem causado significativos prejuízos à coletividade. O furto e roubo de cabos e fios metálicos tem se tornado uma prática recorrente em diversas cidades, resultando em interrupções nos serviços de energia elétrica, telefonia e internet, além de representar risco à segurança pública e prejuízos financeiros às empresas concessionárias e à população em geral. A presente iniciativa busca alinhar-se às diretrizes estabelecidas pela Lei Estadual número 21.154/2022, que dispõe sobre a Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Cabos, Fios Metálicos, Geradores, Baterias, Transformadores e Placas Metálicas, e das outras providências, adaptando-as à realidade e à necessidades específicas no município de Marialva. Ao estabelecer normas claras para o funcionamento das empresas que atuam na comercialização de sucatas e materiais metálicos, bem como ao incentivar a participação da sociedade civil e a colaboração entre os diversos órgãos de segurança pública, espera-se reduzir significativamente a incidência desses crimes, promovendo maior segurança e qualidade de vida para os munícipes. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, visando ao fortalecimento das políticas de segurança pública e à proteção de serviços essenciais prestados à população. Vereador Rafael Poli. Com a palavra, a vereadora Sheila Gabarron. Eu gostaria de solicitar o regime de urgência e a dispensa de interstício para a segunda e terceira discussão e votação do projeto 25/2025, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloco em discussão o regime de urgência solicitado pela vereadora Sheila Gabarron. Coloco em votação o regime de urgência solicitado pela vereadora Sheila Gabarron. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei ordinária 25/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloco em primeira votação o projeto de lei ordinária 25/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a dispensa do interstício solicitado pela vereadora Sheila Gabarron. Coloco em votação a dispensa do interstício solicitado pela vereadora Sheila Gabarron. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei ordinária 25/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Coloco em segunda votação o projeto de lei ordinária 25/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em terceira discussão o projeto de lei 25/2025 do vereador Rafael Poli. Coloco em terceira votação o projeto de lei ordinária 25/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rafael Poli. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Informa aos senhores e senhoras vereadores que não há inscritos para explicação pessoal conforme o artigo 199 do Regimento Interno. Fica convocada a Comissão de Justiça e Redação para a reunião extraordinária, dia 17/9, às 18 horas. Passaremos agora ao período do grande expediente, onde cada vereador poderá discorrer sobre o assunto de 10 minutos do seu livre interesse. Solicito que a segunda secretária cronometre o tempo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Natália Simmer. Gostaria de solicitar o uso da tribuna. Pode se dirigir à tribuna, senhora vereadora. Boa noite a todos mais uma vez. Eu já imaginava a reprovação do meu requerimento nessa noite, então eu já vim preparada para poder falar algumas coisas. Diante dessa situação, né, que hoje, infelizmente, testemunhamos, é muito triste para a nossa democracia ter um requerimento reprovado, né? E ainda mais pela maioria dessa casa. Optaram deliberadamente pela quebra de dever constitucional de fiscalizar de todos nós vereadores. Então, ao negar esse pedido, a base governista violou o regimento interno dessa casa, que me garante, como vereadora, o dever de requerer informações. Foi um ato de desrespeito ao meu trabalho. Então, quando o nobre vereador Paulo, com todo respeito, se dirigiu a mim respondendo um requerimento que eu solicitei aos competentes para que se me dessem a resposta, eu gostaria de ouvir do próprio Diógenes. Então, eu solicito novamente que ele me responda isso, que ele me responda que estará aqui para fazer uma audiência pública. Porém, se o mesmo vai estar aqui para fazer essa audiência, ele já deve ter todo o material preparado. E o que o impede de enviar a mim? Também, já reforçando aqui, no dia 24, eu não estarei presente, pois eu terei agenda em Curitiba. De qualquer forma, eu vou solicitar as mesmas informações após esse dia. Então, é muito triste, de fato, presenciar isso de pessoas nas quais eu sempre tive uma admiração. E é lamentável a atitude dos nobres que reprovam o direito do próprio vereador. Aposto que se os mesmos se colocassem no nosso lugar, eles estariam também se sentindo totalmente desrespeitados. Em relação também ao relatório solicitado à Controladoria Interna, não foi solicitado apenas o anual, mas também o mensal, porque eu tive algumas informações de que estava sendo feito uso indevido de alguns recursos. Então, como obrigação de um vereador, eu me coloquei à disposição para fiscalizar. Então, diante disso, né, que fique aqui registrado, que fique claro, em ata, que nessa votação se traçou uma linha clara, de um lado o compromisso com a lei e do outro a opção questionável pela blindagem. Então, a história e o povo serão testemunhas dessa escolha. E a vergonha dessa noite é de vocês. Mas vamos falar de coisas boas também. Hoje eu quero aqui parabenizar, com o coração cheio de alegria e gratidão e orgulho, o professor Maicon Parpinelli e o talentoso jovem atleta Lucas Siste Vargas. O professor Maicon, filho do saudoso Adécio Parpinelli, já é um nome que se confunde com a própria história do esporte em Marialva. Educador, treinador e ex-secretário de esportes, dedica sua vida à formação de jovens e à construção de oportunidades por meio do esporte. Recentemente foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, categoria C13, levando consigo a tradição e o legado da nossa cidade. Já o jovem atleta, Lucas Siste, representa a nova geração de talentos que despontam no cenário nacional e internacional. Com disciplina, dedicação e muito talento, foi peça fundamental na conquista da primeira Copa Internacional Interclubes de Menores, categoria C13, realizada em Santiago, no Chile, onde a seleção brasileira ergueu o título de campeão internacional. Então, nesse momento, ambos estão no percurso de retorno do Chile, né? Mas quero registrar aqui que, ao longo dessa semana, estarei
propondo uma moção de aplausos a esses dois grandes representantes de Marialva, e também estarei enviando um ofício individual a cada um deles, como forma pessoal de agradecer e valorizar o que significam para a nossa cidade, que o esporte brasileiro é para todos nós, né? Então, essa vitória do Maicon e do Lucas é também a vitória de toda a nossa cidade. E também agradecer o deputado Adriano José, que ontem esteve visitando o distrito de Santa Fé, através de um convite que eu fiz, para que ele pudesse conhecer de perto as demandas do nosso distrito. Inclusive, ele atendeu um pedido especial, no qual alguns moradores solicitaram ali a iluminação do campo do nosso distrito, para que se possa ali ter atividades noturnas, de lazer entre famílias, jogadores, crianças. E ele gentilmente nos atendeu, anunciando, então, um recurso de 300 mil destinado à iluminação do nosso campo. Então, quero aqui agradecer ao deputado pela sua atenção com toda a nossa cidade e a sua disposição em sempre ajudar. É isso. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Só esperar ela sentar. Sim. Com a palavra, o vereador Marcos Fragal. Peça a palavra, então, presidente. Depois... Paulinho pede primeiro. Eu ia erguer o telefone desse pedido. O senhor cede a palavra? Sim, para o Paulinho. Com a palavra, o vereador Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu queria, parabenizar a prefeita, mandar um ofício aqui da Câmara, não sei se é em nome de todos, em nome de alguns vereadores que quiserem acompanhar, na inauguração da iluminação do campo de futebol, onde ela deu sequência da gestão anterior. Foi muito importante isso daí, porque um gestor ele não pode olhar para trás, olhar para frente. Então é isso, foi dada uma inauguração muito importante para os nossos atletas aqui da cidade, porque eu sempre falo que o esporte é saúde. Então Marialva, nessa parte aí, vai estar saudável, com nossos atletas aí. Eu gostaria de acompanhar. Sim, então vamos acompanhar. Os vereadores que quiserem podem acompanhar. Tá? E também o ofício parabenizando a organização da 14ª Cavalgada no município de Marialva. Foi muito bem organizada, foi muito bem tranquila, tanto a prefeita como toda a parte que organizou ali, os funcionários que organizaram também, para que tudo ocorresse bem ali, aquela cavalgada. Então foi ótimo, foi um espetáculo, na verdade, foi muito bem. Então, parabenizar toda a equipe que organizaram, juntamente com a prefeita. E quando a gente comentou assim, que eu se preocupei sim, com alguns aqui requerimento, não foi especificamente o requerimento de nenhum vereador, foi o requerimento que é feito aqui. Então, antigamente fazia muito requerimento aqui, e fazia praticamente para fazer e ficar ali parado, sem nenhuma informação, para que todos ficassem sabendo da situação. Porque são requerimentos, são pedidos aí de informações que já contemplam na transparência do município, no portal de transparência. Então, não é que a gente quer estar contra a vereadora A, B, ou C ou D. Nós só estamos aqui dizendo que a fiscalização, sim, tem que ser contemplada no município. O vereador tem que fiscalizar, mas sabendo também da forma que ele vai fiscalizar. Porque, muitas vezes, gente, você tira um funcionário, ficar aí colocando papel, pesquisando, e se, na verdade, a gente pode olhar na transparência, está tudo lá, explanado, explicado certinho, e vai ter, como eu falei, vai ter aqui também audiência pública no dia 24, aqui, para que todos que quiserem participar, questionar naquele momento, pode, da mesma forma que já teve outros aqui, audiência pública referente ao quadrimestre do orçamento do município. Então, aqui ninguém está cerceando, ninguém está tirando o direito de ninguém, mas sim, talvez, mostrando o caminho, como se faz, o caminho mais fácil de chegar ali. Tá? Porque acumular papel, acumular informações para dizer que fez o pedido, antigamente fazia muito isso aqui, na Câmara. E era sempre ali, era reclamação das gestões anteriores, que as informações só vinham, tinha que deixar um funcionário ali só para dar as informações necessárias.
né, eu falo a verdade para vocês, até eu já tive reclamação, até o Lucas também já comentou para mim quantas informações foi pedido para ele lá na Câmara, quantas vezes ele teve que parar, né, o serviço dele de engenharia, né, que era muito importante para o município, para ficar respondendo requerimento, que muitas vezes ele, né, quantas vezes ele comentou comigo, que estava lá no portal da transparência. Então, não é questão de ser contra ninguém, é só questão de saber os caminhos que a gente tem que tomar para fiscalizar da forma real e verdadeira. Tá? Porque não é assim, né, eu quero só para dizer assim, olha, gente, eu fiz um requerimento, está ali o requerimento e pronto. Nós temos que ser responsáveis naquilo que nós pedimos e fazemos. Tá? Não estou dizendo que ninguém está fazendo requerimento por fazer, viu, gente? Não é isso. Mas, a partir da hora que nós fazemos o requerimento, nós temos aqui que expor uma situação aqui perante todos os vereadores, nós temos uma comissão. Olha, eu respondi, foi respondido um requerimento, está aqui, ó, uma parte do requerimento aqui foi respondido certo, outra parte não foi. Né? Uma parte está certa, outra não. Ó, eu olhei na transparência, que eu entendo muito bem de olhar na transparência, e realmente está, né, informado lá. Né? Eu até peço aqui, né, porque se eu não entender bem de transparência, peço para o secretário me informar melhor, né, como que verifica isso aí. Foi isso, gente, que foi me informado. Hoje eu fiz questão aí de conversar com o Jorge bastante, né, com o Guilherme também, que é da controladoria, para me explicar certinho como que é essa situação né, desses balancetes, desses quadrimestres aí. Até ele me informou que, quando chega o final do ano, ele faz o fechamento geral e passa como que está, né, a saúde do nosso município. Ele falou, nós estamos trabalhando com o orçamento anterior, nós vamos passar, sim. Nós temos o orçamento, somos obrigados a passar tudo isso aí na pauta. Então, seria isso, gente. Nada, né, nada de cercear a vontade do vereador de fazer o trabalho dele bem feito. Eu acredito que todos estão de parabéns, fazendo bem feito. Mas nós temos aqui que, quando um vereador ele talvez vai contra uma opinião, mas não é contra o vereador, então não é aquele momento ali de deixar ele assim bravo naquele momento, né? Cortar talvez mensagem do vereador explicando e falando, olha, né, foi contra isso, foi contra o direito de fiscalizar a população, foi contra isso. Não tem ninguém contra ninguém. Eu acho que, quando nós fomos vereadores aqui, nós fomos a favor da população. Quem nos colocou aqui foi a população de Marialva. E quando nós fomos eleitos aqui, só por representar um determinado bairro, representar o centro. Nós estamos aqui representando Marialva inteira, todos os distritos da nossa cidade, inclusive. Né? Aonde pertence, né, ao município de Marialva, está ali o vereador representando ele. Então, nós temos que ser a favor, sim, da população, mas nós temos que ser zeloso e cauteloso e responsável naquilo que nós fazemos. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Fragal. Senhor presidente, nobre vereadores, vereadoras, eu quero também parabenizar a nossa prefeita Flávia Cheroni, a 14ª cavalgada, e parabenizar todas ali as pessoas envolvidas, de um modo especial também o Luiz Fernando Garbujo, que é o secretário da Agricultura, e o Moacir, que foi o presidente. Até o Moacir falou para mim, Marcos, o que aconteceu de errado, ano que vem vamos melhorar, se Deus quiser. Mais de 500 cavalos, é muito importante. E ali o que aconteceu? Beneficente, né? A Fabiana trabalhou, né, Fabiana? Então, todo lucro é para entidades beneficentes. Isso que é bonito da cavalgada. Além ali de resgatar todo aquele pessoal ali, os cavaleiros, as amazonas, resgatar isso aí. Andou pelos caminhos da uva, que Marialva, que bonito, né? O turismo, eles conheceram toda essa região. E foi um dia inteiro de festa, aonde tinha um costelão muito saboroso, muito bom, aonde a comunidade de Marialva pôde participar, R$30 o almoço, barato. Um almoço bom, mas bom mesmo, e todo o lucro revertido para as instituições beneficentes. Então, parabenizar, teve presente ali o Marcos Brasil, que ele é o secretário da Indústria e Comércio do Paraná, o deputado Luiz Nishimori, até está em Curitiba, o Nishimori hoje, que é um pedido nosso, ele está tentando, não é que conseguiu, está tentando ali a pedra irregular para terminar ali no Jacanã, que é 4 quilômetros, que ele conseguiu ali os 3.100 e da estrada Professor Paulinho, estrada Escolinha.
Ele conseguiu, e ele está tentando também finalizar até no Jacanã. O Nishimori hoje tem um encontro lá, a prefeita também está lá, lutando. Não é que vai conseguir, vamos ver a resposta dele. Peço a parte? Sim. Eu estive ontem lá também na cavalgada, né? Foi bem organizado. A gente fica feliz quando a gente vê os deputados retornando, né, ao município, porque sabemos que tem muitos que tiram votos e nunca mais, quer dizer, nunca mais não, eles votam só no período de 4 em 4 anos. Então, lá estava o vereador, o deputado federal Nishimori, que também foi deputado federal, o Marcos Brasil, né? Então, eu vejo assim, Dr. Batista, que foi deputado estadual, hoje representa a Casa Civil, eu vejo com felicidade de, pelo menos, prestigiar a cidade. Não é prestigiar a prefeita. Quando um deputado vem ao município em uma festa ou um evento, ele está prestigiando os munícipes, um respeito por aquele município. Então, eu concordo com Vossa Excelência, eles estiveram aí, e isso é de suma importância. A gente vê realmente que existe a preocupação por parte de alguns deputados. E o deputado Luiz Nishimori também conseguiu, para o Cambuí, a reforma da quadra, tanto esperada lá, 400 mil, 374 mil. E ele vai fazer o balanço, quanto que ele ajudou Marialva, e eu estarei com ele, né? É do mesmo partido, e vamos falar aqui também tudo o que aconteceu, o que ele conseguiu, está conseguindo para Marialva. E também o deputado Evandro, mandar um abração para ele, recuperando também, voltou a trabalhar hoje em Curitiba, e o Evandro não pôde estar ontem também lá, mas ele está ainda andando, né, com a muleta ainda, mas está melhorando, é um grande deputado também, e vai vir muitas coisas através do deputado Evandro aqui em Marialva. E então é isso, parabenizar a prefeita pela organização e pela 14ª cavalgada. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Graziela Scaliante. Boa noite, nobres pares, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e munícipes aqui presentes. Eu gostaria de dizer que é uma noite muito feliz, porque eu viria trazer aqui uma colocação, e nós temos aí a representante do Conselho da Pessoa com Deficiência, Rafaela, que veio falar, né, de assuntos importantes referente à promoção da pessoa com deficiência. Há algum tempo atrás, aqui nessa casa, eu fiz uma indicação para a mesa diretora, solicitando aquela máquina de copiadora, né, de impressão em braille. E eu venho colocar esse assunto aqui, solicitando a viabilização, né, porque quando eu trouxe essa indicação, eu não trouxe só uma indicação minha, mas sim de um grupo de pessoas que lutam pelas causas das pessoas com deficiência, né, que precisam dessa máquina que temos aqui na casa. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, reiterado a minha indicação, a solicitação à mesa diretora, para que a gente pudesse estar viabilizando, vendo a possibilidade, né, para que pudéssemos promover ações que vão de encontro à pessoa com deficiência, em especial aqueles que estão ali na escola Dr. Milton, alunos que fazem ali o uso da sala em braille, crianças, enfim, com essa necessidade. Então, eu gostaria de reiterar aqui minha indicação, tendo aqui a presença da Rafaela, né, para que a gente pudesse fortalecer essas políticas públicas e ações voltadas com a pessoa com deficiência, o carinho, o olhar zeloso. Então, reiterando aqui a solicitação feita à mesa diretora para que a gente pudesse ter uma resposta, né, se há possibilidade ou não, como vamos fazer essa entrega ou não. Eu gostaria de reiterar aqui. Peço a parte, nobre vereadora, só para não perder o gancho, até a Rafaela. É muito interessante um dia no meu lugar. Algum tempo atrás, eu tive um problema na minha perna e tive que utilizar de muletas. E pude sentir na pele vários problemas que só realmente quem está sente e tem a noção. Porque muitas vezes a gente andar, a gente conversar, a gente ouvir, para nós
é e não deveria ser uma situação simples. Porque se nós pararmos para analisar, quando eu acordo, é uma dádiva de Deus. Nada é simples. Mas muitas vezes a gente só vai se tocar realmente quando nós estamos na situação. Então, o nome dado é crucial, realmente. É um dia no meu lugar, para que nós possamos sentir realmente todos os desafios, todas as situações que muitos passam. Não só na questão, o meu problema de andar, de falar, mas em todos os momentos. Muitas vezes a gente questiona algo, mas a gente não se coloca no lugar do outro. Então, para que nós começamos a, antes de analisarmos qualquer coisa, nos colocarmos nesses lugares. Tenho certeza absoluta que a minha visão hoje é totalmente diferente da que eu tinha antes do período em que eu passei de muletas. Continuando aqui, obrigado, nobre, pela colocação. Eu gostaria aqui de, também, nesta noite, agradecer ao CEMEI Áurea pela terceira festa da primavera que foi realizada no Centro de Convivência do Idoso, neste sábado. Foi uma festa belíssima deste CEMEI. Parabenizar a diretora Edilane Alvarenga, toda a equipe, os professores, a comunidade, as famílias, porque foi uma festa belíssima, uma promoção assim de cultura grandiosa. E nesse mesmo dia, nesse sábado, tivemos também, ali no Jardim Custódio, a Noite do Cinema, uma noite especial também, onde a comunidade estava ali reunida, promovendo ali cultura, espaço de lazer, interação entre a comunidade. Eu gostaria aqui de agradecer também ao governo municipal pelas ações, mas também não só ao governo municipal, porque isso veio do governo federal, um programa do governo federal que foi desenvolvido e o governo municipal acolheu muito bem neste sábado a promoção ali do cinema na praça. Para que eu possa terminar, eu gostaria de pontuar aqui, o assunto é de livre escolha do vereador neste momento, eu gostaria de fazer aqui uma reiteração, uma colocação que aconteceu aqui nessa Casa de Leis. No dia 4/8, eu fiz um requerimento a esta casa, para que todos tomem conhecimento, solicitando as imagens das câmeras. Uma solicitação que foi feita, direcionada ao presidente, para que me enviasse essas imagens. O presidente, em conversa, ele mencionou que deveria ser solicitado ali, visto com o servidor Nuno. Então, tomei a liberdade de fazer um requerimento para o Nuno. O Nuno me respondeu que não tinha acesso a essas imagens. Então, reiterei um outro requerimento que foi feito agora, dia 9, recebido aqui, tenho em mãos a cópia, recebido no dia 9/9, o outro requerimento solicitando as mesmas imagens da Câmara, das câmeras da Câmara. Eu gostaria aqui de pontuar essa solicitação que foi feita cordialmente, solicitada por mim ao nobre presidente, para que me enviasse essas imagens. No entanto, eu gostaria de deixar claro que fazem 40 dias hoje essa solicitação. Prazo regimental que a gente solicita aqui, uns requerimentos que a gente ouviu ser solicitado há tempos aqui, já colocado pela assistente da Casa Legislativa, que precisam ser cumpridos. Mas eu gostaria de deixar aqui a minha indignação com relação a isso, porque sou vereadora da casa, também qualquer servidor da casa que solicitasse essas imagens também
poderiam receber essas imagens. No entanto, o que eu gostaria de deixar aqui frisado? É que a minha luta ainda perdura para ter essas imagens há 40 dias. É uma coisa simples. No entanto, eu quero aqui deixar reiterado publicamente que fiz todos os requerimentos necessários, né? Tem tudo protocolado, tudo certinho, assinado, com data e hora recebida. E gostaria de deixar aqui, mais uma vez, a solicitação de que pudesse, o mais urgente possível, me entregar as imagens que estou solicitando na casa há mais ou menos 40 dias. Sem mais no momento, deixo aqui minhas considerações. Primeiramente, gostaria de parabenizar aos vereadores e vereadoras que fizeram requerimentos. A Natália fez seu requerimento, a Sheila fez seu requerimento, e eu que fiz o requerimento. Alguns aprovados, outros rejeitados, não sei por qual motivo, mas diz até na Constituição que os requerimentos devem ser aprovados. E também para esclarecer os fatos, como eu sempre gosto de fazer. No dia 4, eu recebi um requerimento da vereadora Graziella, às 15h30, pedindo as imagens das câmeras do dia 31, do dia 1, do dia 2 de agosto, até às 17 horas. Uma situação que, no dia 4, teria uma votação aqui nessa Casa de Leis, onde a Comissão de Ética decidiu colocar aqui nessa Casa de Leis para ser votado uma advertência verbal ao vereador Paulinho. E nesse dia, seria impossível passar essas imagens, mas foi o que a vereadora requereu. Então, não teria como, das 15h30 até as 17 horas, no qual, repito, foi votado aqui nessa Casa de Leis uma advertência verbal, aonde a vereadora Graziella Scaliante permanece ainda na Comissão de Ética, sendo membro, onde no dia da oitiva, a mesma não estava nem aqui para ouvir as partes, e sim na praia. No dia, ela enviou um ofício para o servidor Nuno, que é fiscal, onde o mesmo recebeu no dia 13 de agosto e deu um recebido, sendo, então, ela pedindo as imagens das câmeras até o dia 12. Uma situação impossível dele entregar as imagens das câmeras. E no dia 9/9, às 15h35, foi enviado um requerimento, esse sim, correto, pedindo para que fosse entregue as imagens das câmeras, onde a própria empresa respondeu que as imagens das câmeras ficam no período de 30 dias. Onde, no dia de uma conversa, no meu gabinete, a própria vereadora falou para mim que os servidores dessa casa, inclusive 2, o secretário legislativo e a advogada dessa casa, não a respeitava, porque não chamava ela de excelentíssima senhora vereadora. Uma situação bem deselegante da minha parte, uma falta de humildade, onde não fazemos requerimentos corretos, então não deve ser respondido. Uma situação que deve formalizar um requerimento, sim, um requerimento correto. Aí sim vai ser respondido nessa Casa de Leis. Foi citado horários e dias, prazos, que ela queria até aquele prazo. Uma situação que foi enviado para a empresa, e a empresa faz uma ordem de serviço e demora até 3 dias. Eu falo a questão de humildade que devemos ter, não é porque viramos vereadores que temos que ser mais que ninguém. Vereadores, prefeitos, deputados,
presidente, governadores, senadores, Peço a indiferente. parte, senhor presidente. Indiferente quem são, tenha humildade. Em dezembro, a mesma vereadora que me indaga hoje foi a mesma vereadora que falou para mim que faltava Deus no meu coração. Foi até uma loja e comprou até um crucifixo, porque faltava Deus no meu coração, porque eu não tinha Deus no coração. Meu Peço Deus, a parte, que senhor situação é presidente. essa que temos que viver aqui? Agora eu lhe pergunto, cadê a humildade? Tem pessoas que estão fora da igreja, tem mais Deus no coração de que pessoas que Peço estão a parte, dentro da igreja. senhor presidente. Nada mais constando, agradeço a presença das Peço senhoras a e senhores parte, vereadores, senhor presidente. munícipes presentes, servidores e todos que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Não dou a parte para a senhora. Uma boa noite a todos.